Tá, gravando. Queridos, na semana passada eu disponibilizei para vocês uma planilha, né, para a gente poder trabalhar o pré-stacking. Essa planilha aqui, né, onde eu falei para vocês que, na verdade, ela é resultado da planilha que a gente fez a distribuição de carga. Eu só criei a segunda planilha, que é justamente para não ficar aquela zona de um mundaréu de planilha e às vezes a gente acaba se perdendo na interpretação e no que está se buscando. Tá? Então eu falei, eu vou levar para a planilha nova só aquilo que interessa. Então, daquela planilha anterior, nós pegamos a nossa planilha resultado, plano de embarque. E aí, através dessa planilha, a gente pegou lá também o resultado, né, que já tinha na planilha anterior, que era a planilha de descarga, né? Pegamos ela e apenas transferimos para cá com a visualização apenas de cores. E fizemos a mesma coisa como resultado dessa planilha da distribuição de carga, o espelho de carregamento. Então eu vou mostrar para vocês o erro da planilha que eu disponibilizei na semana passada. Na planilha da semana passada, ela estava, para quem, alguém está com ela aberta aí? A que eu entreguei semana passada? Ninguém está com ela aberta? Bom, eu vou abrir aqui. Oi? Você está com ela aberta? Positivo. Observa na BI2. O erro meu de digitação é na BI2. Eu coloquei o container de 40 aqui embaixo, na RAW 4, Tier 82. Correto? Correto. E o container de 20, dois containers de 20, eu coloquei na RAW 2, Tier 84. Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza. Aí, seguindo o nosso resultado aqui, né? Trabalhando com aquela finalização da planilha de distribuição de carga, os containers de 20, ele vem para a RAW 4, Tier 82, e os containers de 40 fica na RAW 2, Tier 84. Então é só mudar a posição, né? Mudar a posição, ficar do jeito que está aqui agora no que está vendo. Beleza? É só a BI2. Entendi, professor. Beleza. Agora, ao mesmo tempo, eu substituí o arquivo aqui no Teams, né? Eu já substituí hoje mesmo o arquivo e deixei aqui logo no início do chat da nossa aula, está aqui o link. Para quem não baixou ou deseja fazer um download e não se preocupar com a correção e substituir já o arquivo, é só clicar aqui no 3 pontinhos, selecionar lá o baixar e já vai pegar a planilha corrigida. Faz o download e depois abre ela para a gente poder iniciar o trabalho da aula de hoje. Eu vou dar um minutinho, né? Que é para quem fez a opção do download, dou um minutinho, aí a pessoa tem o tempo para fazer o download e abrir ela. Eu vou tirar o compartilhamento, que é para permitir que acesse o chat.
Filho. Acredito que já deu tempo, então a gente pode... Eu vou voltar a compartilhar a minha tela, né? E aí a gente vai iniciar os trabalhos. Então, queridos, na planilha, né? Vamos só relembrar aqui. Planilha, plano de embarque. Da planilha que tinha lá, plano de descarga, a gente trouxe o espelho de descarga somente pelas cores. E dessa planilha, plano de embarque, o espelho de carregamento, todas as bays. E depois eu deixei mais 4 planilhas, né, em separado, bay por bay. Então aqui só bay 2. Aqui eu tenho que corrigir, olha. Aqui eu esqueci, olha. Então, novamente, olha, eu fiz a correção aqui, né, da bay 2 e esqueci de corrigir. Então, eu vou até copiar o desenho todo aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou na planilha espelho de carregamento. Copiei o desenho que tem lá que fazer a correção. Copiei ele e levei lá para a planilha B2. Aí aqui, ó, eu vou substituir o quarto desenho vindo da esquerda para a direita. Aí substituir e corrigir. Beleza, queridos? E vou até antes de dar continuidade, vou até substituir aqui novamente no nosso chat aqui. Pronto, substituída. Se alguém for fazer o download, ela já está atualizada aqui. Tranquilo? Todo mundo fez essa correção aqui? Desse desenho? De boa? Tranquilo, professor. Maravilha. Mesma coisa foi feita para B6, B10 e B14, né? O que nós vamos fazer aqui agora? O objetivo é observar o sequencial lógico de descarregamento e carregamento. Com o sequencial lógico do descarregamento e carregamento definidos, é possível a gente orientar as operações na faixa de cais. Que operações na faixa de cais? Quando ocorre o processo de descarga, uma parte dos containers, às vezes, não fica no terminal. Ele já sai do terminal, tá? Então, muitas vezes eles são retirados por caminhões que a gente chama, né, aqueles caminhões do Vira. Em outras situações, eles são retirados pelo próprio cliente que contrata um veículo, direciona lá para o terminal e aí esse veículo recebe a autorização para entrar no terminal e retirar o container. Então significa que se forma uma fila, né? E o objetivo é você organizar essa fila
de forma que essa fila não cause transtorno nem dentro e nem fora do terminal. Então, quando você organiza a fila, significa que você sabe, né, para orientar a formação dela, quem é o primeiro caminhão que tem que ir para a faixa de cais e assim sucessivamente. Sabendo o sequencial de retirada, é possível orientar os veículos corretos para cada um seguir o seu local na faixa de cais, o portainer que foi designado. E aí receber o container correto e dar a vazão e a operação na faixa de cais. E aí a gente já tinha conversado, né, que no processo de descarga a gente tem que ter um cuidado durante a operação. Então aqui está o slide mostrando, né, o lastro móvel de carga. A função dele é garantir uma maior segurança com relação ao equilíbrio da embarcação atracada durante o processo de descarregamento e carregamento. E aí nós vimos o que pode ocorrer, né, no caso de um desequilíbrio, né? Nessa imagem aqui foi descarregada uma RAW por completo e essa RAW por completo descarregada provocou um desequilíbrio relativamente elevado de bombordo para boreste. Esse desequilíbrio, né, mexeu com o pêndulo. O pêndulo é algo que a gente não vê, mas é uma força que está atuando no casco do navio. Então, acionou o pêndulo e o risco desse pêndulo aumentar a velocidade com uma operação errada é grande. E se essa velocidade aumentar, muito provavelmente a embarcação ela vai adernar, né? Então, na imagem aqui da direita, para você reequilibrar o problema que aconteceu aqui na margem da esquerda, teria que rapidamente você retirar os containers de boreste. O grande porém é que muitas vezes a gente não tem esse tempo, né? Porque você retirou bruscamente, muito rápido, de bombordo, e aí você não consegue ter o tempo e o equilíbrio suficiente para poder retirar de boreste. Então, aí nós vimos, né, um formato de descarregamento aonde busca-se minimizar os impactos proporcionados no momento da retirada da carga, né? Então, a gente, relembrando, vocês estão observando que o processo de descarga ele não está começando do centro. O primeiro container retirado está aqui na 7ª imagem, o primeiro container do centro. E a descarga ela está começando, formando um sentido piramidal, né? Então, gradativamente, vai sendo desmontado as pilhas em bombordo e boreste. E aí, esse desmonte gradativo, ele traduz uma maior segurança na operação de descarga do navio. Isso tanto ocorre, como está nessa imagem, no convés, bem como no porão do navio. Deu para relembrar, queridos? De boa? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. E quando se trata do processo de carregamento, o sequencial lógico de envio de container, ele é para facilitar a montagem da carga
dentro do navio, né? Respeitando característica do container, peso bruto total do container e os destinos, né? Então, o sequencial de envio é para dar essa agilidade na operação de carregamento. E, ao mesmo tempo, ele fornece para a operação de pátio do terminal informações para formar o chamado pré-stacking. Então, quando a gente vê o sequencial de envio para o navio, ao mesmo tempo, a gente consegue formar o pré-stacking dos contêineres que serão embarcados. E aí nós temos aqui a visão, né, através de uma BEI, iniciando o processo de carregamento no porão. A gente observa que o processo de descarga e o processo de carregamento, eles são em sentidos inversos. Na descarga, o último container a ser retirado são os containers do lastro móvel de carga. E no processo de carregamento, é o contrário. Os primeiros containers a serem enviados é aqueles que vão garantir a formação do lastro móvel de carga. Tanto no porão, como está nessa imagem, né? A formação gradativa do empilhamento e da colocação dos containers na lateral. Como no convés, como a gente está vendo nessa imagem aí, o mesmo sentido piramidal, só que começando do centro para os extremos. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Maravilha. Então agora nós vamos fazer a prática, né? Na prática, nós vamos começar trabalhando nessas 4 planilhas auxiliares, né? Então, primeiro aqui nós vamos ver espelho de descarga. Então, pergunto eu para vocês, observando o que nós vimos aqui nessa imagem, descarregando o convés, né? Observando o que está acontecendo aqui. E agora, olhando para B2, espelho de descarga aqui. Um detalhe, no nosso exercício, deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela. Não, nem preciso. Tem no slide. Então, deixa eu só colocar no slide e a gente já vai ver ele aqui. São as orientações, na verdade, né? As orientações no processo. Essas orientações aqui, ó, BEI de proa, vindo início em bombordo e depois alterna para boreste. BEIs de popa, fazendo o sentido contrário. Início em boreste e depois inverte para bombordo. Qual é o sentido disso? Observando essa imagem aqui, quando a gente vê a operação do portainer. Um portainer, nesse caso aqui, uma coisa bem simples, né? Trabalhando em 2 BEIs. Um portainer em proa, um portainer em popa. Enquanto um portainer está pegando de boreste, o outro está pegando de bombordo. E aí eles invertem. Um pegando de boreste, o primeiro que antes estava pegando de bombordo, agora pega de boreste. E o segundo, que antes pegou em boreste, no segundo ele faz o desmonte em bombordo. E vai alternando esse ciclo. Na hora que a gente está fazendo essa sincronização e alternando os movimentos em cada portainer, o objetivo é mexer o mínimo possível com a estabilidade da embarcação. E aí a pessoa que está lá na ponte, seja o capitão ou o imediato do navio, que está acompanhando o processo, ele pode, se desejar, fazer pequenas correções utilizando o lastro de água.
De boa, queridos? Tranquilo? Tranquilo, professor. No Sim. caso, nós estamos fazendo nas planilhas tudo aquilo que acontece naquele programa que o Ship Planner utiliza para fazer o planejamento do navio, né? Essa é a ideia. Nós estamos fazendo na unha o que aquele software ele faz um pouco mais rápido. Beleza? Beleza, professor. Obrigada. Certo. Então, nós estamos na BEI 2. BEI 2 é uma BEI de proa. E nós tomamos a decisão que as BEIs de proa, nós vamos fazer o primeiro movimento do lado de bombordo e o segundo do lado de boreste. E as BEIs de popa, BEI 10 e 14, o inverso. Primeiro movimento em boreste e o segundo movimento em bombordo. Então, pergunto eu para vocês, qual é o primeiro container que eu vou retirar? RAW e Tier, por gentileza. Iniciando a operação em bombordo, seguindo aquele esquema piramidal, vindo gradativamente, desmontando e formando a escadinha. Qual é o primeiro container que vai sair? RAW e Tier. Hein, queridos? 86,4, né? 4,86, exatamente. Esse aqui. Então, um detalhe. Quando a gente olha esse espelho, esse é o primeiro. Já vou até deixar ele marcado. Tá aí. Primeiro, na BEI de Vante. A gente observa agora que a BEI de Vante e a BEI de Ré, elas estão com containers de 20. Nesse caso, nessa situação, nos permite trabalhar de um lado, terminar o desmonte de um lado da BEI e depois ir para o outro lado. E na prática seria, primeiro desmontamos a BEI de Vante e depois direciona o portainer, o spreader do portainer, para a BEI de Ré. Beleza? Então, seguindo essa ideia aí, qual é o segundo container que vai ser retirado? Lembrando que se eu comecei em bombordo, agora eu vou trabalhar em boreste para formar a pirâmide. Qual é o segundo container? 386. 386, exatamente. Tranquilo, queridos? Deu para compreender a ideia? De boa? Alô? Deu para Tranquilo, compreender tranquilo. assim, professor. Maravilha. Agora eu tenho que ter o cuidado no seguinte, é uma BEI pequena, né? Vocês estão observando que aqui nós estamos trabalhando com 3 de alto e no nosso desenho aqui que a gente utilizou para nos orientarmos na hora do desmonte, lá está trabalhando com 6 de alto, né? Então, nós estamos trabalhando com algo mais compactado, né? E dentro dessa visão, eu tenho que ter o entendimento que eu só devo mexer com o lastro móvel de carga quando tiver abaixado um degrau a mais da situação que está. Nessa situação, pergunto eu para vocês, qual é o terceiro container que nós vamos retirar? 286. Oi? Não é o 286? Não, nós vamos formar uma outra escada aqui.
Vamos deixar os 3 de alta. Vamos pegar o 4. 486. Ah, sim, 486. 84, né? 484, perdão. 484. E o seu oposto, o 384. Agora sim, a gente pode retirar o 286 e o 186. Começar a desmontar o lastro de carga. A gente só mexeu com o lastro de carga quando a gente baixou um nível, percebeu? Tranquilo? Beleza. Maravilha. Então, 5 e 6º movimento. Qual é o próximo container que vai ser retirado? O 482. 482, exato. E o seu oposto, né? O 382. Aí a gente pode ir no lastro móvel de carga. Então, 9º e 10º movimento. E aí, por fim, os 2 últimos containers da Bay de Vante. Tranquilo até aqui, queridos? De boa? Beleza. Maravilha. O que vai acontecer na Bay de Ré? A mesma coisa. Agora a gente só está mudando a posição do spreader do portainer e ele vai fazer seguindo a mesma ideia do desmonte. Então, ele vai começar aqui em bombordo. Então, aqui seria o 13º movimento. 14º, o seu oposto. Aí retira da RAW 84. Aí volta para a RAW 86 e tira a primeira altura do lastro móvel de carga. Aí vai para a base, Tier 82. E aí novamente o lastro de carga. E finaliza na base, na Tier 82. Tranquilo, queridos? De boa? Sim. Oi? Tranquilo, certinho, professor. Maravilha. Esse é um navio pequeno. Cada porão tem 2 tampas. Então a gente limpou o convés dele. Aí o portainer vem e retira as 2 tampas do porão. Cada tampa vai requerer um movimento do portainer para levar essas tampas lá para a faixa de cais. E aí, retirar das tampas, aí ele pode iniciar o trabalho no porão. Nessa beia aqui, o trabalho no porão é só na beia de vante, né? Seguindo o mesmo padrão que a gente fez no convés, nós vamos aplicar no porão. Qual é o primeiro container a ser retirado no porão? Quatro, 6, né? Oi? Eu não entendi. 46? 46. 46, perfeito. Então, eu vou colocar, reiniciar a contagem, só que o fato de eu estar reiniciando, depois nós vamos dar uma diferenciação. Por que que eu poderia continuar número 25, sem problema nenhum. Número 25.
Eu só vou reiniciar para a gente poder visualizar depois, no quadro branco, uma informação. Então, o primeiro do porão foi o 4,6. O segundo é o seu oposto. E aí a gente desmonta o lastro móvel de carga. E finaliza e esvaziando o porão da embarcação. Tranquilo, querido? Sossegado? Beleza. Maravilha. Agora nós vamos fazer o mesmo processo, só que agora no espelho de carregamento. Então, quando a gente vai para o espelho de carregamento, é olhando essa imagem aqui, né? Nós estamos a bem vazia, aí eu estou formando primeiro, lá no porão, o lastro móvel, e depois eu começo os empilhamentos laterais de forma gradativa. Está vendo que está subindo de forma gradativa, garantindo sempre que o lastro móvel de carga ele dê sustentação. Nesse exercício especificamente, pergunto eu para vocês, nós temos container para serem colocados no porão? Sim ou não? Hein, queridos? Nós temos ou não containers para colocar no porão? Eu acho que tinha, professor. Oi? Não lembro, eu acho que tinha. Não, é só olhar aqui, ó. Os containers amarelos foram aqueles containers que a gente não mexeu. Eles estavam aqui no espelho de descarga e permanece no espelho de carregamento. Aqui nós estamos com células em branco, sim ou não? Sim. Então nós não temos container para carregar no porão. Então significa que, terminando a operação de descarga do porão, já é providenciado o fechamento desse porão. Então, o portainer volta na faixa de cais e começa a recolocar as tampas. E nesse exemplo, são duas tampas, dois movimentos do portainer. Com as tampas no lugar, aí a gente pode iniciar o processo de carregamento do convés. Então, no convés, nós vamos observar essa imagem. Observa aqui, ó, no alto à esquerda. Primeiro está sendo formado o lastro móvel de carga e depois, gradativamente, vai subindo a pirâmide até preencher por completo o que se deseja. Então, nós vamos fazer algo semelhante aqui, correto? Pergunto eu para vocês, qual é o primeiro container que eu tenho que enviar para o navio? É um container de 20 ou é um container de 40? Aí é de 20. Container de 20, perfeito. Sendo um container de 20, agora me dá a localização, raw tier. 282. 282, maravilha. Deixa eu colocar aqui numeração branca para facilitar de enxergar aí. O 282 é esse camarada aqui. E, seguindo aquela ideia, começamos na Bay de Vante, então vamos continuar na Bay de Vante. O segundo é o 182, correto?
Sim. Como eu tenho que construir o lastro móvel de carga, né? Aí eu olho o espelho. O próximo container que tem em cima desse container de 20 são de 40. O que eu sou obrigado a fazer antes? Para poder colocar esses de 40 do lastro móvel de carga. Tem que carregar o de ré, né? Carregar o quê? 2 de 20 na polpa, né? Na parte da... Na bay de ré. Esses dois aqui. O container na bay de ré, RAW 2, 82. E RAW 1, 82. Aí a gente fica com a base pronta para receber os containers de 40 em cima. Tranquilo? Sim. Maravilha. Seriam esses dois aqui. Feito isso, preparou a base, agora eu posso levar os de 40 para o local. Então, 5 e 6. E seguindo aquele desenho, primeiro eu estou formando o lastro. Aqui ele formou o lastro com altura de empilhamento de 4 containers. A nossa altura de empilhamento é 3. Então, nós vamos concluir o lastro. Com 7 e 8. Tranquilo? Sim. Maravilha. E agora vem a parte piramidal, né? Então, a gente sabe que aqui é container de 20, aqui também é container de 20. Então, próximo container é o 482 na Bay de Vante. E o seu oposto também na Bay de Vante. Aí tem um detalhe, né? Em cima desse container na Bay de Vante de 20, o 482, vai um container de 40. Então, para a gente colocar esse container de 40, antes a gente vai ter que preencher também a Bay de Ré, né? Então, o próximo é lá na Bay de Ré para preencher a base. De boa? Beleza. E aí eu posso colocar o container de 40. Então, aí a Bay de Vante, e aí vem o container de 40. Desse lado, são containers de 20. Então, para garantir o peso, a gente também já tem que levar esses containers de 20. Então, 14 e 15. E aí só está faltando finalizar os dois extremos. 16 e 17. Tranquilo? Beleza. Maravilha. Beleza, professor. Eu vou tirar um pouquinho o compartilhamento para usar o quadro branco aqui, só para fazer um rascunho. Esse rascunho, nós vamos guardar ele, porque depois nós vamos precisar dessas informações. Vamos fazer aqui uma anotação. Espero que vocês façam aí no caderno também. Esse rascunho aqui. Bay 2. O primeiro processo foi o processo de descarga. No processo de descarga, eu retirei carga do convés, retirei as tampas do porão e retirei containers do porão. Então, aí eu vou pegar os valores. Quantos movimentos foram feitos
para esse processo de retirada. Então, no convés, deu um total de 24 movimentos. Esse navio é um navio pequeno, tem 2 tampas, 2 movimentos. E no porão foram retirados 6 containers, 6 movimentos. Aí nós vamos fazer uma totalização. Então vai dar 32 movimentos. E fazer a mesma coisa no processo de carregamento. Aí nós trabalhamos no porão? Não. Então, porão não tem nada. Mas tem as tampas. Foram 2 movimentos, 2 tampas. E aí carregamos o convés. E deu um total de 17 movimentos. Novamente, somo. Aí eu tenho um total de 19 movimentos. Certo, queridos? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Eu vou dar uns minutos para quem estiver copiando aí o rascunho. Compartilhar a tela. Então, vou compartilhar a tela agora com vocês aí. O que nós fizemos para BI2, nós vamos fazer em igualdade agora para BI6. Mesma coisa. Aí pergunto eu para vocês, BI6, BI de proa, nós estamos trabalhando as BIs de proa, iniciando as operações em bombordo. Qual é o primeiro container que vai ser retirado? RAW e Tier. 686. 686. Maravilha. Então, esse é o primeiro. Qual é o segundo? É o 586. 586. Exatamente. Qual é o terceiro? Lembre-se. 684. Exatamente. 684. Opa. E aí o seu oposto. Agora sim eu posso voltar
para Tier 86. Na hora que a gente volta para Tier 86, o 486 e o seu oposto, o 386. Está formando a escadinha, tá? Formando a escadinha. Qual é o próximo a ser retirado agora? Para continuar a formação da escadinha. Tem que lembrar que primeiro eu tenho que formar o degrau, para depois mexer com o de cima. 682. 682, exatamente. E o seu oposto. E aí eu posso retirar o da tier de cima, formando a escadinha. Nove e 10. Agora eu tenho uma escadinha, reparou? Qual que eu posso retirar agora? O 286 e o 286, perfeito. E o seu oposto? O 186. E depois? é o 482 482 e o 382. e o 382. E aí eu posso retirar, baixar novamente o lastro móvel. Finaliza limpando o convés. Tranquilo? De boa? Ok, ok. Maravilha. O convés agora está limpo. Retiram-se as duas tampas. E agora nós vamos operar no porão. Operando no porão, nós estamos observando que é tudo container de 20. Então a gente vai trabalhar primeiro na bay de vante e depois na bay de ré. Qual é o primeiro container que vai sair do porão? O 66. 6,6. E o seu oposto, o 5,6. Maravilha. O terceiro? Vai na bay de ré, é o 66 e o oposto. Não, nós vamos limpar primeiro a bay de vante. Depois nós vamos para a bay de ré. Tá certo. Qual é o próximo, então? Limpando primeiro a bay de vante. 46 e o oposto. Exatamente. O 4,6. O seu oposto, o 3,6. Agora a gente pode desmontar na bay de vante o lastro móvel na bay de vante. Então, 5, 6, 7, 8 e 9, 10. Terminou a bay de vante. Agora muda a posição do portainer, direciona ele para a bay de ré. Qual é o primeiro container que vai sair na bay de ré? 66. 6,6. E o seu oposto. Perfeito. Então, 11, 12, 13, 14. Tranquilo? Todo mundo junto? Ok. Maravilha. Agora, nós vamos fazer o carregamento, seguindo o mesmo pensamento, só que, lembrando, o processo de carregamento é no sentido inverso na formação da colocação da carga. Então, eu inicio primeiro
criando o lastro móvel de carga. Como são containers de 20, e lembrando, na baía de ré, o lastro móvel na baía de ré já está formado pela própria carga que já está lá, os containers amarelinhos. Então, na baía de vante, nós vamos trabalhar primeiro na baía de vante, primeiro formando o lastro móvel de carga. Iniciando as operações em bombordo, qual é o primeiro container que vai ser colocado? 2, 2. 2, 2. E aí vai subindo, né? O seu oposto, e aí vai subindo. Formou-se o lastro móvel de carga. Agora, qual é o próximo? A pirâmide ela tem que crescer gradativamente, vindo do centro para os extremos. Qual é o próximo container agora? 6, 6. Não. Do centro para o extremo. O centro está aqui. Do lado do centro. Perdão, é o 4, 6. É o 4, 6, exatamente. Ela vai ganhando corpo gradativamente. Então, próximo é o 4, 6 e o 3, 6. E aí finaliza o porão com o 6, 6 e o 5, 6. Muda a posição do portainer. O lastro móvel já está formado nessa bay. Começando em bombordo, agora nós vamos do centro e ganhando corpo. Então, o primeiro na bay de ré é o container 4, 6. Então, esse aqui é o primeiro. E o segundo, o seu oposto. E aí finaliza com os dois extremos. É 14. Tranquilo, queridos? Tranquilo. Maravilha. Carregou o porão do navio. O portainer pega as duas tampas, uma de cada vez, né? 2 movimentos, fecha o porão do navio e iniciam-se as operações no convés. São tudo container de 40, tá? Lembrando, primeiro eu tenho que formar o lastro móvel de carga e depois expandir o crescimento e o empilhamento de uma forma gradativa, formando aquela figura piramidal. Iniciando as operações em bombordo, qual é o primeiro container que vai para a bay? 282. 282. E o seu oposto, 182. Aí, vamos formar o lastro móvel. Então, 284. E o seu oposto, 184. Conclui o lastro móvel, com o 286 e o 186. Formou o lastro. Qual é o próximo container? Agora ele vai começar a crescer gradativamente. Ele vai expandindo lateralmente e subindo no formato piramidal. Qual é o próximo container que vai? 482. 482. Maravilha. O seu oposto, o 382.
o próximo? Quatro, 8, 4. Eu não tenho que formar a escadinha, tem que deixar o degrau? Para formar a escadinha. Então, o 682 e o oposto. Exatamente. Na hora que eu quero criar a escadinha gradativa na lateral, tem que ir primeiro o 682. E o seu oposto, o 582. Agora sim, você pode vir com 484 e aí você deu a subida gradativa. Qual é o próximo agora? 684 e o oposto. Exatamente. Aí, 486 e o seu oposto 386. E aí finaliza a escadinha com os dois extremos. Tranquilo, queridos? De boa? Beleza. Todo mundo junto? Todo mundo junto? Sim. Sim. Então agora, o que foi feito para B2, eu vou fazer em igualdade aqui no quadro para B6. Então, B6. B6 no processo de descarga, no convés, deu um total de 18 movimentos. Duas tampas. E no porão, deu um total de 14 movimentos. Aí vai dar um total de 34. No processo de carregamento, no porão, deu um total de 14 movimentos. Duas tampas. E no convés, deu um total de 18. Soma tudo, né? Casualmente, deu o mesmo valor, né? 34 movimentos. Então, esse rascunho, guardar, porque depois nós vamos precisar dele. Eu vou dar uns minutinhos para quem estiver copiando. Eu vou aproveitar e tomar um golinho de água e já volto.
Imagino que copiou, deu tempo, né? Vou compartilhar novamente a minha tela. Então, estamos cá. Terminamos a Day 6. Agora, nós vamos para a Day 10. Então, muda a planilha, Day 10. Day 10 agora é Day de popa. Day de popa, ela vai trabalhar sincronizada com a Bay de proa, porém no sentido inverso. Na Bay de proa, nós estávamos iniciando em bombordo e depois indo para boreste. Agora nós vamos dar sincronização com a popa vindo de boreste e indo para bombordo, seguindo o mesmo processo de descarregamento e carregamento, sempre com aquela ideia de formar a figura piramidal, uma escadinha, tanto no processo de descarga quanto no processo de carregamento. Então, pergunto, qual é o primeiro container que nós vamos retirar do navio? 584. 584, maravilha. Então, esse é o primeiro. E o seu oposto, o 684. Perfeito. Qual é o segundo agora? 582. É o oposto. 582. Esse aqui. E o seu oposto, 682. Aí a gente volta para Tier 84, né? O 384 e o seu oposto, o 484. Agora, nós temos, deixa eu tirar o cursor ali, nós temos esse formato da pirâmide, né? Agora nós vamos tirar lá na base, deixar, ó, por último o lastro móvel de carga. Então, primeiro o 382, isso. E depois o seu oposto, o 482. E aí desmonta o centro de carga, o lastro móvel de carga. Tranquilo? Tranquilo, queridos? Tranquilo. Maravilha. Descarregamos o convés está limpo, retiram-se as duas tampas, 2 movimentos, e agora nós vamos trabalhar no porão. O pensamento é o mesmo, não muda. Então, qual é o primeiro container que nós vamos retirar no porão? 56. 56. E o seu oposto, o 66. Qual é o próximo agora? É o 36. 36. Oposto. 36, exatamente. E o seu oposto, o 46. Qual é o próximo?
É o 3, 4 Exato. e o Nós oposto. só vamos mexer com o lastro móvel no final. Exato. 4, 5. E o seu oposto, o 4, 4. E agora começa a desmontar o lastro móvel de carga. Boa? Tranquilo? Beleza. Maravilha. Vou colocar tudo letra branca para facilitar de enxergar melhor. Bom, agora é o processo de carregamento, seguindo a mesma linha de descarga. Então, o início das operações em Boreste e depois indo para Bom. Tá? E agora a gente vai. Primeiro, eu tenho que formar o lastro móvel de carga para garantir estabilidade durante o processo. Qual é o primeiro container que vai para o porão? 1, 2. 1, 2, exatamente. Esse aqui. E o seu oposto na B de Vante. E o próximo? Aí é o 1, 4 e o oposto. Será que é o 1, 4 mesmo? Tem que formar um lastro Observe. móvel? Sim, mas vê só. Para colocar o 1, 4, né? Eu tenho que Ah, perdão, ter. ele é de 20. Em cima é o de 40, tá certo. Então tem que ir lá na BID. Exatamente. Exatamente. Então, primeiro a gente tem que ir lá na B de Ré e colocar os dois containers lá na base. Então, 3, 4. Agora sim, vem os containers de 40. Então, pode terminar de formar o lastro com os... Tranquilo? E Beleza. qual é o próximo container agora? Você já Agora tem, é o 3, observando 4. aqui, né? Cadê a imagem? Aqui, ó, nós estamos no porão. Então, a gente, o lastro móvel de carga, e agora percebe que ele está vindo gradativamente do centro para fora. Então, aqui qual é o próximo? E o 3, 4. 3, 4. E o seu oposto, o 4, 4. E aí finaliza com o 5, 6 e o 6, 6. Boa. Todo mundo junto? Beleza. Eu tirei o compartilhamento para a gente ir para o quadro.
Então agora, BI10. Processo de descarga na BI10. Convés 12. Duas tampas. E porão mais 12. Opa. Somou tudo, 26. Carregamento. Porão. Ah, não, caramba. A gente só fez o porão. Já vou deixar lá anotado. Desculpa aí. A gente carregou 12. Fecha as duas tampas. Esqueci do convés. Perdão. Tirei o compartilhamento na hora errada. Então, volta o compartilhamento. Então, agora, o mesmo processo, iniciando as operações em Bote, o lastro móvel de carga. Qual é o primeiro container que a gente vai levar para o convés da BI10? 182. 182. Então, esse daqui. E o seu oposto, agora sobe então o 184 e o seu oposto, o 284. Sobe a pilha, o 186 e o 286. E aí, o móvel de carga. Agora vai formar a escadinha. Qual é o próximo container que tem que ir? 382. 382. Para formar a escadinha, qual é o primeiro degrau que eu levo? Qual é o primeiro container? 384. Olha, até não é proibido levar o 384, mas vai ficar uma escada disforme, percebeu? O ideal seria levar primeiro, como a gente fez aqui atrás, ó. Né? Levar primeiro a base e depois ir subindo Tá essa ok. escada, beleza? Então, o ideal seria levar esse. Primeiro, o 582 e o seu oposto. Aí, sobe o degrau, forma efetivamente o degrau, né? Com o 384 e o 484. Qual é o próximo agora? Cinco, 584. Sim. 584, número 13. E o seu oposto? Aí forma a escada. Três oito seis e o 486. E finaliza o processo. Tranquilo? Beleza. Maravilha. Agora vou tirar o compartilhamento e só anotar esse valor no quadro. Então, deu um total de 18 movimentos, né? 18. Total 32.
Então, BEI 10. Vou dar só um tempinho aí para quem estiver copiando. Concluímos a BEI 10, então agora a gente pode ir para a BEI 14. A BEI 14 é um pouquinho mais chato, tá? Então vamos ver a chatice dela aqui. Qual é a chatice dela? É justamente no processo de descarga, tem esses containers Bristol, tá? Então, quando a gente for para o porão, nós vamos ter que ter um certo cuidado. Então, inicialmente, aqui na BEI 14, né, iniciando as operações lá no convés, nós só temos uma fileira de container de 40, né? Então, essa está bem simples para descarregar. Pergunto eu para vocês, qual é o primeiro container? Lembrando que é uma BEI de popa, e a popa a gente está iniciando as operações em Boreste e depois indo para Bombordo. Qual é o primeiro container? 582. 582, exato. E o seu oposto é o 682. E aí vem indo em direção ao centro, né? Então, 3, 4, 5 e 6. Tranquilo? De boa? Beleza. Maravilha. Agora, nós vamos fazer uma cópia dessa planilha BEI 14 para a gente fazer bem tranquilo
o processo de remoção e enxergar o que efetivamente ocorre. Então, ó, vamos com o mouse lá embaixo, aonde está o título da planilha, BEI14. Clica com o botão direito do mouse, abre essa janelinha e vai na opção mover ou copiar. Clica na opção mover ou copiar. Aí abre essa janela. Primeira coisa, logo de cara, já vem aqui embaixo, onde criar uma cópia, clica na caixinha de seleção. Nós vamos fazer uma cópia dela. E aí, vai na opção mover para o final. Selecionou a caixinha criar uma cópia e a linha mover para o final. Feito isso, dá o... Nessa planilha, que é a cópia, algumas coisas eu não preciso, então eu vou apagar. Literalmente eu vou apagar. Porque a gente só vai fazer agora o processo da remoção dos containers no porão, só para a gente visualizar. Então, eu vou selecionar essas duas linhas e vou apagar ela. Vou dar o excluir. Vou selecionar aqui essa região e vou fazer a mesma com o meu mouse lá em cima. Selecionei a região, o meu mouse lá em cima, eu vou dar o excluir. Eu já descarreguei os containers, então eu vou apagar os containers do convés com uma célula em cima e colando literalmente embaixo. Então, fiz isso. Observe uma coisa aqui na minha tela. Quando a gente olha o porão da BEI14 aqui, tá? BEI de Vant e BEI de Ré, a gente observa que é tudo containers de 20, tá? Tudo container de 20. Então, pergunto eu para vocês, o que eu fizer na BEI de Ré, perdão, o que eu fizer na BEI de Vant, em igualdade, é feito na BEI de Ré? Sim ou não? O que vocês acham? Hein, queridos? Sim, né? Sim, exatamente. Pelo fato justamente da igualdade. São 12 containers de 20 que tem que sair e 12 containers que eu tenho que fazer a remoção. Então, o que eu fizer na BEI de Vant, em igualdade, vai acontecer na BEI de Ré também. Então, aqui em cima, ó, onde tem o título BEI14, entre parênteses 13, que é o número que destaca esse sequencial assim. A largura das colunas é 2,57. Então, eu vou deixar todas as colunas com 2,57.
Professor, Pronto. Oi. eu podia repetir aí, porque não sei se foi o meu áudio só, cortou muito, eu não vi aí a sequência que o senhor fez aí das células. Não, o meu também tá Não, tá pra cortando todo mundo, sim. bastante. Vou repetir. Nós copiamos essa planilha, né? Fiz uma cópia dessa planilha. E aí nós Até aí estávamos... tudo bem. Até aí tudo bem. Foi só a sequência aqui, depois que o senhor apagou, só deixou a BI14 de antes de ré, que daí em diante eu não entendi, aí ficou muito cortado. Entendi. Então, eu aqui no título, eu mudei, você vê que eu dei o mesmo valor, ó, BI13 e BI13, né? Só vou trabalhar com a BI Divante agora, beleza? Beleza. E aí depois, aquela região que eu apaguei, o espelho de carregamento, eu só selecionei todas as colunas, né? Fiz isso aqui, ó. Selecionei as colunas e lá em cima cliquei o botão direito e aí fui na opção largura da coluna e coloquei todas elas em 2,57. Beleza? Beleza. Então, a nossa região está preparada para trabalhar. Perfeito? Aqui, então, vai ser o processo de descarga da BI Divante da BI14. Tranquilo? Tranquilo, queridos? Alô? Ok, professor. Maravilha. Queridos, eu estou vendo a hora aqui, vocês têm aula depois do intervalo também, né? Agora que eu vi aqui a hora, é 20h41. Então, nós vamos parar aqui hoje, BI14. Na quarta-feira, a gente finaliza ela. A partir dessa planilhazinha aqui, a gente faz o processo de descarga do porão da BI14. Então, vamos lá em cima. Clica lá no disquete para salvar, ou aqui em salvar como, né? Ou, perdão, salvar. No caso, eu vou salvar como, que é para mudar o nome. Planilha número 2, eu vou colocar. Planilha número 2. Stacking. Stacking noite. E salvar. Salvou, pode fechar a planilha. A gente para por aqui hoje e na quarta-feira a gente dá continuidade, beleza? Queridos, eu me despeço de vocês aí, Beleza, então, professor. desejando a todos aí uma boa noite de segunda-feira, uma boa aula depois do intervalo e até quarta-feira. Beijos e abraços a todos. Fiquem com Deus, queridos. Boa noite, Valeu, professor. mestre. Valeu, queridos. Até mais aí.